Pessoal, beleza? Bom dia, meus amigos. Bom dia, meninos e meninas. Pessoal, então, nós vamos aqui continuar a parte de Egito para fazer o fechamento da parte de Antiguidade Oriental, né? Então, hoje nós encerramos a matéria referente à Antiguidade Oriental. Eu terminei de falar para vocês na nossa última aula a respeito do Médio Império Egípcio. Eu até faço aqui para vocês uma retomada. Eu acho que eu estou com a cara aí. Eu faço até uma retomada para vocês. Eu disse para vocês o seguinte: olha, o Antigo Império Egípcio é o período mais extenso, é o período mais longo, é o período da construção das grandes pirâmides, porém o antigo império irá terminar na medida em que haverá uma guerra civil, tá? Então o antigo império se esgota na medida em que haverá uma guerra civil, uma disputa de poder, uma ruptura na unidade política egípcia, tá? Aí você vai ter um período de anarquia até o surgimento do chamado Médio Império, quando você tem uma retomada do controle por parte dos faraós, uma recentralização do poder. E isso, pessoal, será acompanhado da reabertura, da abertura do Egito ao comércio internacional, o que permitirá aos egípcios aí um crescimento econômico muito significativo, na medida em que a economia egípcia era superavitária, então eles exportavam muito mais do que importavam. O problema é que, se o comércio internacional beneficia os egípcios com a ampliação de sua riqueza, também atrairá os olhos gulosos de povos conquistadores e o Egito será invadido. Tá? Então, o Egito acaba sendo invadido lá pelos idos de 1750 a.C., é invadido pelos Ixos. Né? Os Ixos, que é uma população que vem da Mesopotâmia, era um povo guerreiro, não tinha a metade do nível de desenvolvimento dos egípcios, mas já conheciam o cavalo e o ferro. Eles já tinham armas de ferro e já dominavam as técnicas de domesticação do cavalo, o que permitiu a eles um exército muito poderoso e graças a isso eles conquistaram o Egito. Tá? Uma curiosidade, nessa época, nós estamos falando do século XVIII a.C., os cavalos ainda não serviam para ser montados. Tá? Os cavalos eram muito pequenos, o que você tinha ali eram carruagens de guerra, carruagens muito leves, feitas para 2 ou até mesmo 4 cavalos, e essas carruagens elas tinham que um condutor e um arqueiro. Tá? Então, um condutor e um arqueiro. Houve tentativas de colocar um condutor e 2 arqueiros sobrecarregou os cavalos, para vocês terem uma ideia de como esses animais ainda eram frágeis. Tá? Na medida, então, o Egito esteve sob domínio Ixo, não é o Egito inteiro, né? Os Ixos dominaram o norte do Egito. Tá? Quando finalmente os egípcios expulsaram os Ixos, tem início o chamado Novo Império. Tá? O Novo Império, portanto, é a última e a mais grandiosa de todas as fases da história do Egito. Ela vai de mais ou menos 1580 até 1085, né? É da expulsão dos Ixos até a invasão assíria. Tá? Esse é o período em que os egípcios, agora, munidos de ferro, detentores de cavalos, né? E conhecendo as possibilidades lucrativas da prática do imperialismo, esse será o período em que o Egito iniciará a sua expansão territorial. Tá? Então, o Egito adotará uma postura imperialista. E aqui, desculpe, gente, minha garganta está péssima. E aqui vocês podem observar, olha que mapa interessante, o limite da expansão egípcia. Tá? Então, na origem, é Baixo Império,
Alto Império. Aí o Menés conquista. E aqui, a primeira catarata, porque eles vinham pelo rio. Chegavam às grandes cataratas, eles paravam, era o limite de sua expansão. Então, durante o Antigo Império, eles ocuparam até aqui. Durante o Médio Império, vieram até aqui. E no Novo Império, chegaram praticamente pondo os pés no Sudão. Tá? Essa região da Núbia, essa é a região do Egito Negro, tá, pessoal? Essa região aí, você vai lá de barco, né? Você vai conhecer, você desce o Nilo, partindo do norte aqui, né? Você sai aqui e vai descendo. Aí você chega aqui, depois de alguns dias de viagem, é muito legal porque aquela população que já não está completamente diferente da população árabe do norte, né? Eles são muito diferentes, é muito bonito. Gente, que louco, que coisa maravilhosa que é fazer essa viagem quando você conhece a Núbia, né? Os núbios. Tá? E aqui, pessoal, o que é que vocês estão vendo? Ó, eles vão sair para cima também, eles vão para o norte. Eles vão conquistar o território do Sinai, vão avançar pelo reino hebreu, conquistam a Fenícia e vão bater aqui, ó, no sul do rio Eufrates, aqui, desculpe, na margem sul do rio Eufrates, né? Então, quer dizer, eles estiveram com os pés na Mesopotâmia. É muito interessante esse processo de expansão. Por quê? Porque os egípcios entraram em contato com diversos povos. Essa é a época em que o Egito foi governado por seu maior faraó, o grande Ramsés II, ou também conhecido como Osimândias. Ramsés II ou Osimândias, o faraó guerreiro, o faraó conquistador. Então, aqui, os egípcios vão entrar em confronto com o império, aqui, que é nativo da região da Turquia. Até relativamente pouco tempo, quase nada se sabia a respeito dessa população, chamados hititas. Hititas. Os hititas serão os grandes rivais do Egito nesse período, tá, pessoal? Então, mas é também a Era de Ouro, tá? Onde o Egito atingiu o seu mais elevado nível de riqueza, tá, pessoal? E aqui uma curiosidade: durante o Novo Império haverá uma grave querela religiosa. Durante o Novo Império haverá um confronto religioso terrível dentro do Egito. Por mais inacreditável que possa parecer, um imperador egípcio vai tentar promover uma reforma religiosa. Pasmem, tá? A religião egípcia é muito antiga, né? Se o antigo império surge em 3200 a.C., gente, em 1500 a.C., a civilização egípcia já tinha 1.700 anos. As pirâmides já tinham 15 séculos. Olha que maluquice, né? Então é natural que a religião tenha evoluído ao longo do tempo. A religião egípcia era uma religião politeísta, antropozoomórfica, eu comentei isso com vocês. Você tem uma série de divindades, cada divindade servia para uma determinada coisa. A mais importante, a mais popular de todas as divindades egípcias é esse sujeito aqui, Amon-Ra. Amon-Ra é uma mistura de dois elementos, é uma mistura de uma divindade que era muito comum para a elite, chamada Amon, e uma divindade muito popular chamada Ra, a divindade dos pobres. Então, fundiram ao longo dos milênios esses dois elementos, e aqui você tem a figura de Amon-Ra, tá? A mais importante divindade egípcia. Aqui, pessoal, é legal, você tem aqui uma oração aí, a Amon-Ra, né? E aqui a figura do sujeito. Sempre o Amon-Ra vai estar usando um chapéu que tem essa bolinha aqui e essas duas pontas, parece as orelhas de um coelho. Tá? Então, duas pontas bem distintas e uma bolinha aqui. Tá? Aí, pessoal, notem que ele está usando uma máscara onde fica presa a Bárbara postiça. Aqui, gente, é interessante vocês observarem a chamada lei da frontalidade.
né? A lei da frontalidade. Olha que interessante. Não é que os egípcios eram maus artistas, tá? Mas eles eram obrigados a produzir as obras desse. As figuras humanas tinham que ser representadas desse jeito, com o peito inteiramente para frente, peito totalmente para frente, o umbigo torto, né? O peito está todo para frente, mas o umbigo está aqui do lado, né? As pernas vistas de lado, então deu uma torcida no tronco do sujeito, aqui na base, aqui no ilíaco do sujeito, deu uma torcida na bacia do cara, meu Deus. E ele, notem, ele tem os dedões virados para o mesmo lado, né? Porque eles eram obrigados a produzir assim. Não é que eles eram maus, não é que eles eram idiotas de não perceber que tinha alguma coisa de muito errado, tá? Mas eles eram obrigados a produzir desse jeito. E notem o rosto do sujeito com a orelha junto do olho. Se eu ficar de lado para vocês, vocês vão ver o meu nariz, mas vocês vão ver só a cova do olho aqui, né? O perfil. Quem é? Isso aqui é um peixe, né, pessoal? O peixe que tem a cara achatada, ele tem os olhos assim, né? Sim, se o rosto do sujeito for assim, né? Para você ter os dois olhos, um para cada lado. Ele está vendo para cá e está vendo para lá, do outro lado, né? Só não vê para frente, né, pessoal? A não ser que ele tenha a cara completamente afunilada como um peixe, né? Então, isso chama lei da frontalidade, por isso que o cara tá tudo torto desse jeito, tá, pessoal? Um outro detalhe interessante, gente, é que as divindades egípcias, elas poderiam ter dupla função. Então imaginem você, quando um homem chegava numa determinada idade em que, poxa, tá velhinho, tá cansado, as ações dele não sobem mais na bolsa, né, pessoal? As ações do cara não sobem mais e o cara tá desesperado para resolver esse problema na bolsa de valores, ele vai fazer uma oração pedindo a Amon-Ra, porque o Amon-Ra também era o deus da fertilidade. Só que quando eu oro para Amon-Ra, pedindo para ele resolver meu problema de veieira, né? Pedindo para o Amon-Ra resolver meu problema de ações, ele se transforma em Amon-Min. Amon-Min, que se caracteriza por essa protuberância. Ah, chefão, ele é azul igual a Avatar. Eu tô vendo outra coisa aí, tá? Eu vou até subir, mas o chapéu de ponta dupla com a bolinha tá aqui, tá, pessoal? Mas deu para entender por que aquela Amonina ali é o deus da fertilidade masculina, né? O rapaz ali, né? Mas vocês entenderam? Então é muito interessante, porque a religião tradicional tinha muitas divindades, né? Tinha dezenas, centenas de divindades. Com cada divindade tinha seu grupo de sacerdotes, seu grupo de templos, arrecadava tributos, colhia doações. Gente, a caça sacerdotal egípcia era muito poderosa. E isso começa a incomodar um determinado imperador, que se chamava Amenófis IV. O Amenófis IV resolve promover uma reforma religiosa e, graças àquela influência hebraica, o Amenófis vai pegar e vai tentar introduzir, Amenófis IV vai tentar introduzir uma religião monoteísta. Imagina que loucura você pegar 2000 anos de tradição religiosa. Imaginem você pegar uma tradição religiosa que era, nesse momento, mais antiga que o nosso cristianismo. Ela já existia há mais tempo do que o cristianismo existe, né? E dizer para a população, não, acabou, vocês vão adorar agora o sol, né? Vocês não vão mais adorar suas divindades, vocês vão adorar o sol. Quando a gente chega para vocês e fala assim, eu vou demolir o Cristo Redentor, o fogo das igrejas, vocês vão adorar, a partir de agora, o sol. É isso que ele determinou. Ele introduz uma nova divindade, que é Atom, ou disco solar, o sol, e ele próprio muda de nome para Akhenaton, ou Akhenaton, que quer dizer filho do sol. Tá? E aí é óbvio que essa ideia maluca só vai durar o tempo em que o nosso amigo Amenófis viveu.
Depois que ele morreu, tudo que ele fez acabou sendo abandonado. Inclusive, você tem poucas imagens do Amenófis, porque muita coisa foi depredada. Aqui não, aqui, ó. Esse aqui é o Amenófis, tá? Olha só, essa é a nova divindade, Atom, o disco solar. Notem que os raios do Sol são mãozinhas. Aqui, segurando a chave da eternidade, né? Eu não lembro como é esse símbolo aqui, famoso para burro. Notem que as mãozinhas tocam o rosto do faraó, todas elas têm o mesmo. Aí ela toca, olha a mãozinha cobrindo a cabeça da imperatriz, né? Acho que era Nefertiti, uma mulher belíssima, tá? As mãos tocam as plantas e trazem a vida ao Egito. Então, olha que interessante aqui, o Amenófis, né? Com um corpo bundudo era o Amenófis, queixudo e bundudo era o Amenófis, né? É uma figura meio andrógena, né? Parece que tem peitos, mas não interessa que houve inclusive uma mudança na lei da frontalidade. Notem que interessante aqui, ó, a lei da frontalidade. Olha, os dedões são virados para o mesmo lado. Vocês estão vendo aqui? Os dedões virados para o mesmo lado. Aqui não aparece o pé para a gente ver os dedões do pé, mas deve ser o mesmo padrão. O Amenófis tenta promover sua reforma, a reforma fracassa miseravelmente, tá, pessoal? Gente, é interessante aqui nessa escultura aqui, nesse objeto, né, nesse baixo relevo, assim, você tem aqui os hieróglifos, né, os hieróglifos e hieroglifos, tá? É importante entender que, pela tradição religiosa egípcia, toda vez que você construiu um templo, toda vez que você construiu um túmulo, toda vez que você construiu alguma coisa, você tinha que explicar por que você está construindo isso. Explicar quem é você, explicar por que você está construindo, onde é que você arrumou o dinheiro, explicar tudo, tudo. Então, toda vez que você constrói um templo, um palácio, um túmulo, toda vez que você constrói uma estátua, você tem que explicar. Porque cada vez que você explica, você está homenageando os deuses. Lá no Egito eu estive no templo dos perfumistas. Então você tinha ali as receitas dos perfumes nas paredes. Então hoje no Egito eles produzem perfumes seguindo as receitas tradicionais da antiguidade, porque você tem essas receitas escritas na parede de um templo. Porque ao escrever as receitas, você está homenageando os deuses com elas. Então, tudo que os egípcios faziam, eles explicavam. E deixavam isso para a posteridade na parede, na pedra, esculpido na pedra, através da sua escrita hieroglífica. Gente, em 1822, um arqueólogo francês chamado Champollion, ele descobriu o significado da escrita hieroglífica. Ele decodificou a escrita hieroglífica e abriu os segredos do Egito para o mundo. Por isso que a gente conhece tanta coisa. Por isso que a gente sabe tanto sobre o Egito. Por isso que a civilização egípcia é tão generosa para a gente no que diz respeito a informações. Isso era uma exigência religiosa. Está tudo explicado. Está sempre tudo explicado nas beiradas de onde você das grandes obras egípcias, tá, pessoal? E aí, gente, lembrem-se disso que é muito legal isso, né? O Egito, depois que o Egito foi conquistado pelos persas, o Egito foi conquistado pelos assírios, o que pôs fim ao novo império. É praticamente o fim do Império Egípcio, porque a partir de agora o Egito passará a ser dominado por outras populações. O Egito era muito rico, então ele era aquela carta que todo mundo quer ter, né? Então ele saiu do domínio assírio para o domínio persa, do domínio persa para o domínio grego, do domínio grego para o domínio romano. Até aí tudo bem, porque essas populações invasoras eram politeístas também. Então, o politeísmo romano se enquadra ao politeísmo egípcio. Isso não era problema, você colocar algumas novas divindades. Era fácil para os egípcios reconhecerem os imperadores romanos como um novo faraó. Era simples assim. O imperador do Egito é o novo faraó. Acabou. É Deus vivo. Tá? Quando vem a cristianização, aí dá pau. Quando vem a cristianização, aí buga. Porque o cristianismo exige o abandono da velha religião. Então, na fase final do Império Romano, depois do Império Bizantino, com a cristianização, essa tradição toda será abandonada.
E com a islamização da região a partir do século VII, aí acabou tudo. Aí perdeu-se completamente o contato. Essa cultura, essa tradição toda, pessoal, passou milênios abandonada e enterrada na areia. Ninguém dava menor. A esfinge, ao lado das grandes pirâmides, a esfinge estava abandonada, estava encoberta. Começaram a cavucar, acharam a cabeça, e depois o corpo. E depois descobriram que ao lado das pirâmides você tinha templos magníficos. Isso só no século XIX. Quando as revelações, primeiro, quando Napoleão esteve no Egito e levou muita coisa do Egito para a Europa. Opa, que civilização é essa? Aí vem o Champollion e revela toda a história dessa civilização. E a Europa é varrida pela chamada egiptomania, tá, pessoal? E essa questão da egiptomania é até um pouco complicada, por quê? Porque muita coisa será levada do Egito, né? Muita coisa será roubada do Egito ou levada legalmente, mas o governo egípcio se ressente disso, né? Então, você vai ao Egito, um dos lugares mais tradicionais, fora as pirâmides, talvez, e o Museu do Cairo, talvez seja a construção do Egito Antigo, fora as pirâmides, a mais famosa. É isso aqui. Chama Templo de Luxor. Ele foi construído pelo maior dos faraós, o Ramsés. Vocês podem notar aqui, né, ele vai lá para o fundo, aqui as figuras do Ramsés, né, tudo bonitinho, tudo certinho. Olha aqui os desenhos que haviam sido feitos, esculpidos na rocha, que se apagou com o tempo. Mas aqui vocês veem que, guardando a entrada, você tem 2 minaretes. Ou pelo menos agora você só tem um, né? Está aqui a base dele e aqui a base do irmão dele que sumiu. Então, ó, um minarete, aqui havia outro. Esses minaretes, pessoal, eles imitam uma lanterna. O minarete é um recado do imperador. Olha que legal. Aqui ficava folheado, aqui era folheado a ouro. Aqui folheado a ouro e o minarete pintado de branco. Ó quem está aqui. Chapéu de 2 pontas, Amon-Ra, né? Lá no topo, dizendo ao povo que o faraó representa, o faraó é Deus. Esse aqui deve ser o faraó, tá? Mas aqui está o Deus Amon-Ra. Então isso aqui era dourado e isso aqui era pintado de branco. Porque isso aqui, pessoal, é uma representação do sol, é uma lanterna emitindo luz. A mensagem do faraó, seu povo, era um raio de luz que vinha do céu, era uma mensagem divina. A ordem do faraó era uma ordem divina, porque o faraó não é um homem, é Deus. E aqui do lado, você tinha o outro. Mas cadê o outro minarete, Jefão? O outro minarete foi doado pelo governo egípcio ao governo francês no século XIX por conta dos investimentos franceses no Egito. Aqui o outro, aqui, ó. Tá? Estão vendo? Está aqui na Praça da Concórdia. Então esse aqui, coitado, ficou sozinho. Separaram os irmãos. Tá? Então aqui na Praça da Concórdia, eu vi esse aqui eu não vi ainda não. O irmão dele, que é caro, França é caro, viu, gente? Ó, eles até refizeram aqui, recolocaram o ouro, tá? Então ele tá de novo com o ouro, folheado a ouro na ponta. Ó, adivinha quem tá aqui? Presta atenção, ó, 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 ó. Esse não é uma reprodução, ó, Amenófis aqui, Amenófis, desculpa, Amon-Ra, e aqui provavelmente o faraó, não sei dizer para vocês se é faraó, mas aqui o fácil de reconhecer por causa desse chapéu com 2 orelhas aí, né? Então, se você quiser ver o outro minarete de Luxor, você tem que ir a Paris. Tá? Então, hoje o governo egípcio, ele pressiona muitos dos governos europeus aí a coleções particulares a devolver esses objetos magníficos, né? E Ramsés, e aqui, pessoal, é interessante porque está tudo explicadinho, por que foi construído o templo, quem que é o dono do templo, por que está tudo explicadinho, está aqui na ponta, né? Nos 4 lados, né? Porque tem 4 lados, porque o Sol, né, se projeta como as pirâmides têm 4 faces, como norte, sul, leste, oeste, porque o poder dos faraós se espraia pelos 4 cantos da Terra, né, pessoal? E aqui, gente, o maior, o fenômeno, o monstro, o colosso, Ramsés, tá, pessoal? Ramsés, aqui a múmia
do velho faraó Ramsés. O túmulo dele no Vale dos Reis foi saqueado, né, pessoal? Então, não encontraram nada, encontraram a múmia jogada lá. E os egípcios correram. Ele tinha, inclusive, os cabelos preservados aqui no cantinho, né? Carequinha, de velhinho, já 94 anos quando ele morreu. Então, o cabelinho aqui ainda estava presente. Mas na década de 1970, a múmia, que estava no Museu Nacional do Cairo, ela começou a apresentar manchas brancas. Tá? E os egípcios não sabiam o que fazer, porque visivelmente aquilo estava errado. Então resolveram levar a múmia para a França, para fazer ali um estudo, porque fazer uma tomografia, um desses, uma ressonância magnética, uma tomografia, tinha que fazer, só tinha na França, o lugar mais perto que tinha para levar era na França. Então eles, desesperados, precisavam levar a múmia, só que a legislação egípcia era muito burocrática, você não pode tirar um tesouro desse tamanho de dentro do país. Você não pode levar a múmia do maior de todos os faraós para fora do país. Né? Então, o que eles fizeram para poder tirar rapidamente a múmia do faraó? Emitiram um passaporte. Tá, pessoal? Emitiram um passaporte e a múmia saiu do Egito. Aqui, obviamente, eles já fizeram um retoque, mas tá certinho, é isso aqui mesmo. Tá? Então tá aí, ele foi em 1974 levado a Paris na condição de rei aposentado, tá? E como chefe de estado ele precisou passar em revista as tropas, tá? Ele foi levado então e aí carregaram a múmia do faraó diante de soldados franceses perfilados, né, pessoal? Magnífico, maluco, daqui a data do nascimento, 1303 before Christ, né? Depois, antes de Cristo, tá, pessoal? Olha aí, um dos maiores, eu quase chorei diante da múmia do faraó Ramsés, o grande Ozymandias, né, quando estive lá no Museu Nacional do Egito, maravilhoso. Tá aí, pessoal, uma curiosidade muito legal. Então, a civilização egípcia, os egípcios serão absorvidos por outras populações, a cultura egípcia será preservada, enquanto os conquistadores forem monoteístas, forem politeístas. A partir do momento que se introduz o monoteísmo, essa cultura será abandonada e só será recuperada bem mais recentemente, no século XIX, e hoje os egípcios têm um cuidado desgraçado, porque isso é uma das principais fontes de renda do país, o turismo, tá, pessoal? O turismo, olha, gente, mais pessoas entram no Museu Nacional do Cairo, mais pessoas vão ao Museu Nacional do Cairo por ano do que entram no Brasil, tá? Lembrem-se disso. Tá certo, pessoal? Gente, então, vamos fechando por aqui, matamos essa parte. Um beijo gigante para vocês e até a nossa próxima aula.